Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. A canção Bichos Escrotos do Titãs, além de ser um clássico do rock brasileiro, também é uma crítica social ácida que, por meio de metáforas, denuncia a marginalização de determinadas pessoas dentro da sociedade, comparando esses rejeitados a baratas, pulgas e ratos e conclamando-os a uma espécie de revolução. O uso desse tipo de metáfora não é incomum na arte. Trata-se de um recurso muito utilizado para evidenciar as mazelas do sistema social e econômico, que contribui muito mais para nos brutalizar do que emancipar, já que nos reduz a uma condição constante de necessidade de lutar pela sobrevivência, assim como os animais. E é justamente essa condição social que nos animaliza que será o tema central do livro que vamos resenhar neste mês. E sim, meus amigos, estamos falando do livro Os Ratos, de Dionélio Machado. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Dionélio Turbino Machado nasceu na cidade de Quaraí, Rio Grande do Sul, em 1895 e faleceu em Porto Alegre em 1985. Além de escritor, foi jornalista e psiquiatra e um dos grandes nomes da segunda fase do modernismo no Brasil. Sua trajetória foi marcada pelo envolvimento com o comunismo, com a literatura e com a defesa dos direitos sociais. O livro Os Ratos foi publicado em 1935. A história se passa na cidade de Porto Alegre em 1930 e, para melhor contextualizá-los, acredito que seja necessário dar um panorama histórico do ano de 1930, um ano que foi bem turbulento para o Brasil. A crise econômica mundial provocada pela queda da Bolsa de Nova York em 1929 afetou profundamente a economia brasileira, que era baseada majoritariamente na produção do café, produção e exportação. Com a queda da demanda pelo produto no mercado internacional, houve um colapso da produção brasileira. Com a crise no setor agrário, intensifica-se a migração de pessoas da zona rural para a zona urbana. Com esse crescente aumento de pessoas nas cidades, surgem outros tipos de problemas, como a precariedade de moradia, de saúde e principalmente falta de emprego. E esse difícil panorama ainda foi agravado por uma crise política que culminou com a Revolução de 1930, através da qual houve a deposição do então presidente da República, Washington Luiz, e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. E é em meio a esse cenário de tensões e mudanças que vamos acompanhar a saga de Nazianzen, o funcionário de uma pequena repartição que precisa desesperadamente conseguir 53 mil réis para pagar sua dívida com o leiteiro, senão vai faltar leite para o seu filhinho. A narrativa se desenrola em um clima de tensão, de angústia crescente, enquanto vamos acompanhar Nazianzen percorrer a cidade em busca de obter esse valor. E ele vai tentando de tudo, empréstimo com amigos, colegas de trabalho, jogos de azar, enfim, ele tenta de tudo. E a cada porta fechada é um golpe em suas esperanças. Somente no início da noite, Nazianzen consegue o dinheiro, que foi emprestado por um amigo. Ao chegar em casa, ele e sua esposa Adelaide optam por deixar o dinheiro em cima da mesa para que o leiteiro pegue no dia seguinte, o que era muito comum naquele tempo. E aqui começa o outro tormento de Nazianzen. Apesar de cansado, ele não consegue dormir, pensando nas tensões que passou durante o dia e também preocupado com aquele dinheiro em cima da mesa. Em dado momento, em meio a essa noite agitada, a mente dele o trai e ele começa a ver ratos roendo o dinheiro. A intranquilidade de Nazianzen só vai embora quando ele escuta o leiteiro despejando leite na panela, o que significa que a dívida finalmente tinha sido paga
e o leiteiro voltou a fornecer leite para a família. Como é tradição desse canal, vamos analisar alguns detalhes que transformam essa obra em verdadeiro soco de realidade, por isso tão importante. E o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é a linguagem. O Dionélio Machado tem uma linguagem simples e sem floreios, de fácil compreensão. Chama a atenção ainda o título Os Ratos. Em um primeiro momento, nós vamos ligar o título à imagem final do livro, quando o Nazianzeno está delirando e vendo ratos roerem o dinheiro em cima da mesa. Alguns acadêmicos veem nesse trecho uma forte crítica à exploração capitalista, ou seja, os ratos seriam os grandes capitalistas que lucram desenfreadamente e acumulam muito dinheiro com a exploração da desgraça da classe trabalhadora que se vê na situação de trabalhar muito e ganhar pouco, de modo insuficiente para viver. Essa interpretação é muito importante, mas existem outros pontos na história que dão uma visão diferente. E eu gostaria de chamar a atenção para o modo como o Nazianzeno descreve seus amigos. Ele usa a palavra focinho para descrever como o rosto do amigo está, se está despreocupado, se está preocupado. Então, por exemplo, quando ele encontra o Duque, ele fala: o Duque está com o focinho mais assim, o Duque está com o focinho mais assado. E há ainda um outro elemento que muitas vezes passa despercebido do leitor. E é justamente no final, quando ele consegue o dinheiro para pagar a dívida, ele separa o valor que vai para o leiteiro e com a sobra ele sai comprando algumas coisas. E dentre essas coisas ele compra um bom pedaço de queijo. Ou seja, eu acredito que os ratos no livro são, na verdade, os trabalhadores que são submetidos a jornadas de trabalho extenuantes em troca de um valor que sequer dá a possibilidade deles viver com dignidade. Nazianzeno tem um trabalho, mas fica muito nítido que o valor que ele ganha não é o suficiente para ele sobreviver. A dívida que ele precisa pagar é uma dívida que ele contraiu para comprar comida. E durante o enredo ele fica o tempo todo andando de um lado para o outro, tentando obter o dinheiro para pagar esse valor. Igualzinho um rato, né? Que fica de um lado para o outro, tentando encontrar migalhas para poder sobreviver. A obra Os Ratos e a canção Bichos Escrotos, portanto, é um convite à reflexão sobre a desigualdade social. E é por isso que eu deixo aqui a minha questão: Nazianzeno é só um personagem ou existe um pouco dele em todos nós? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!